te amo. Não existe um amor mais forte que o amor de um pai por um filho. Olá, mano. Hoje a gente vai dar uma rápida introdução aqui sobre essa guerra que aconteceu justamente, a guerra do Vietnã. Vocês vão lembrar que o período que a gente vai estar vivendo para essa guerra é aquele período da Guerra Fria, lembra? Onde a gente vai ter a divisão do mundo em dois blocos, um socialista e outro comunista. E aí a gente vai ter uma dessas fabulosas guerras que vai acontecer, que vai ser a Guerra Fria, ou seja, ideologias diferentes. Na Guerra do Vietnã, vale lembrar o seguinte, que ela aconteceu de 1959 a 1975, a gente tem aproximadamente aí 20 anos de guerra surgindo, tá? E o que vai acontecer? A gente vai ter o Vietnã do Norte, ele vai estar ligado mais ao lado comunista, e o Vietnã do Sul mais ao lado capitalista. O que aconteceu para esse Vietnã ser separado? Vale lembrar que há um tempo atrás, vocês lembram aí, quando vocês estão no estudo de vocês, que a gente vai ter o expansionismo das nações, tá? O neocolonialismo. E essa região do Vietnã, ela ficou sob o domínio justamente da França. Com a questão da Segunda Guerra Mundial, a gente vai ter o quê? A França perdendo território, e aí o Japão ele vai se apoderar disso, e com a queda com a Segunda Guerra Mundial vindo, aí na Segunda Guerra a França tentou restabelecer o domínio dessa região, mas aí a gente vai ter a ruptura justamente desse território, em uma parte norte e outra parte sul, tá? O que vai acontecer é que um lado vai ficar mais comunista e outro lado capitalista. O lado capitalista ela vai estar diretamente ligado aos Estados Unidos. E o que era a ideia de fazer? Fazer uma eleição, um grande pleito, para saber se unificar esse território em um único só. Só que a ideia aqui seria que tudo virasse comunista, tá? Então o Estado não queria que mais uma área virasse justamente comunista. A gente vai financiar, a gente vai ter um golpe de Estado aqui surgindo, então o primeiro-ministro do Norte, o primeiro-ministro do Sul, ele vai justamente fazer esse golpe de Estado, fazendo com que o Sul ele fique capitalista e não se torne comunista. A população não gostou muito, mas aí ele vai se envolver com as tropas para que a dominação deles seja concretizada. Com isso, a questão do Norte ela vai começar a criticar e vai começar uma guerra entre Sul e Norte. Nessa guerra aí, a gente vai ter interferência não diretamente dos Estados Unidos, mas nem da União Soviética, mas por outras partes teremos, como envio de armamentos, envio de medicamentos, até efetivamente os Estados Unidos entrar na guerra, e aí a gente vai ter John Kennedy para assegurar que esse Sul não vire comunista, ele vai interferir, vai mandar 3 mil conselheiros para estabelecer que aquela região fique definitivamente capitalista. Com isso, a guerra vai começar a tomar proporções maiores, tá? E chegando a um ponto que o Sul e o Norte começaram a guerrear. E os Estados Unidos eles começam a mandar muitas tropas para lá, dizendo que o Norte atacou justamente uma região, um navio deles, então ele vai mandar diversas tropas para lá, chegando quase a um total de 500 mil homens naquela região. Só que o que favoreceu justamente a questão do Vietnã do Norte é a topografia. Os Estados Unidos eles não conheciam o terreno, ele não conhecia o relevo, ele não conhecia a questão de chuvas que aconteciam naquela região. Então isso foi uma grande derrota para a questão dos Estados Unidos. De um lado, nós tem os Vietcongs que foram treinados, eram apoiados pela população. Então, quando os Estados Unidos iam até um vilarejo atrás de Vietcongs, o pessoal do vilarejo justamente mais guardava esse povo para proteger o pessoal que era nativo daquela região. Então a gente vai ter essa diferenciação. Então os Estados Unidos iam lá tentando achar o pessoal estava sendo escondido pela população.
Com isso, o Estados Unidos começa a ter diversas baixas. Vai ter diversas baixas. Apesar que os Estados Unidos vai ter um armamento mais sofisticado, ele vai se utilizar muitas vezes de algumas armas químicas para a questão aqui do combate no território, mas por outro lado, os Vietcongues, o pessoal do norte, ele está mais adaptado àquela região. E quando você está mais adaptado àquela região, é muito mais fácil você combater o pessoal que vem de fora, tá? Então isso vai acontecer naquele período. Com a morte justamente de John Kennedy, a ideia seria que saísse o pessoal de lá, mas a guerra vai ser apoiada justamente por Richard Nixon. Richard Nixon ele vai interferir mais ainda na guerra, vai mandar mais soldados, mas aí vai ver que a guerra não vai estar mais se sustentando com o passar do tempo. Na segunda reeleição de Nixon, a gente vai ter uma boa parte da retirada desse norte-americano, ficando especificamente até 150 mil soldados, e esses 150 mil soldados ainda estavam sofrendo lá, porque a gente vai ter adaptação que eles não tinham no território muito. Então a gente vai ter, após esses quase 20 anos de guerra, o Tratado de Paz vai ser assinado, só que esse Tratado de Paz ele não diz que ao fim da guerra, mas sim a retirada dos Estados Unidos daquele território. Os Estados Unidos ele sai daquele território e basicamente ele sai como um grande perdedor. Então ele basicamente sai como um grande perdedor da guerra do Vietnã e deixa a guerra lá acontecendo. A guerra ela vai durar mais 2 anos nesse conflito entre Sul e Norte, e aí é entre eles, entre o pessoal justamente do Vietnã. Então eles vão justamente passar mais 2 anos até que basicamente o Norte ele consegue tirar aquela ditadura que foi imposta pelos capitalistas naquela região e assim unificar o Vietnã em uma única república, tá? E agora vai ser a República Comunista do Vietnã. Então ele unifica aquele único território e aí mais para frente ele segue uma nova doutrina. A questão aqui da guerra do Vietnã vai deixar 4 milhões de mortos. Alguns foram justamente americanos, pela questão de não conhecer o local e não saber onde estava o combate, e aí vão sofrer bastante. Ele vai deixar 4 milhões de mortos. Muitos também foram Vietcongues e também vietnamitas, pela questão de conflito com armas e até com armas químicas naquela região. Tá? Esse foi o conflito que basicamente os Estados Unidos teve sua grande derrota. Tá, gente? Para vocês aí, eu vou deixar essa atividadezinha aqui, ó, 209 e 210. Uma paginazinha simplesinha, tá? Então aí, 2 folhas basicamente, 209 e 210. Uma folha simples, básica. Se vocês tiverem alguma dúvida sobre esse textozinho aqui, a gente discute lá pelos apoios. É só você mandar uma mensagem que eu vou estar à tua disposição para responder vocês, tá, turma? Até a próxima. Tchau! Papai, eu te amo. Não existe um amor mais forte que o amor de um pai por um filho.